Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá Eu não tava vindo pra cá. Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá podcast. Como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Opa, e aí? Eu sou o Daniel Sartório e esse é o Tava Vindo Pra Cá podcast. Já estou sendo repetitivo. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bom. Espero que estejam bem, espero que tenham tido uma ótima semana e que vocês que são comediantes, que tenham tido shows ótimos. Gente, no episódio de hoje eu tive uma conversa sensacional, cara. Vocês vão adorar. Tive um papo com o Fernando Borg. Ele é um comediante do interior do Paraná, de Arapongas. Mas o Borg, ele tem uma vida dedicada à comédia, cara. Desde muito cedo, ele começou a se envolver nisso, sempre produzindo seus próprios shows no interior. E é realmente um cara assim, fantástico. A gente teve uma conversa muito maneira. É um cara que tem vindo para São Paulo bastante fazer show. Sou muito fã dele, sou um grande fã dele. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa entrevista, tá bom? Caso você não adore... Não, calma. Se você adorou essa entrevista, quer saber mais, quer mandar um e-mail, manda um e-mail para tavavindopracá@gmail.com. Mas caso você tenha odiado, você odeie pessoas de Arapongas, você pode mandar um e-mail para amaurifte@hotmail.com. Ele ainda tem esse e-mail do Hotmail, eu sou contra, mas ele é quem recebe as minhas críticas, tá bom? E é isso, pessoal. Eu tenho uma ótima semana e espero que vocês gostem desse episódio, tá bom? Compartilhem, escutem pelo Spotify, se você tiver Spotify. Não vou obrigar você a ouvir pelo Spotify se você não tiver. E apareça, se inscreva, dê like, comente. É sempre bom para quem está produzindo conteúdo saber que tem gente escutando. Eu vejo os números, mas semana passada eu ouvi poucos retornos. Eu quero ouvir mais retornos essa semana, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado e fiquem com Deus. Olha só. Deus, meu Deus, eu já estou me preparando caso aconteça alguma coisa na seleção. Vai! Tava vindo pra cá pela Paulista, e aí tinha um maluco Hare Krishna, Bagda, sabe? Bagda o caralho lá, enfim. E aí esse maluco me viu, mano. Na hora que ele me viu, eu falei, caralho, eu atraio, saca? Sabe quando você atrai? Ele me olhou, eu falei, não, esse horário não. Tinha acabado de comer um nhoque maravilhoso. Não, esse horário não, cara. Eu queria tudo menos isso. Ele veio na minha direção. Eu falei, oi, e aí, irmão, beleza? Já te falaram que você parece com o Belchior? Eu falei, graças a Deus ainda não. Você é o primeiro, cara, maravilhoso. Ontem, aí veio a pior parte. Ontem, quando você passou por mim, falei, onde que eu passei por você, querido, ontem? Aqui na Paulista também, falei, caralho, isso tu não é bom. Numa cidade deste tamanho, nós nos encontramos já 2 vezes, isso não é bom. Isso é uma... É que ele falou? Isso é uma mensagem. Eu falei, a mensagem que você não vai vender, não adianta você insistir. Comigo você vai perder seu tempo, Bagda Café, não adianta. E aí eu perguntei pra ele, como é que é seu nome, né, cara? Ele falou, não, meu nome é Bagda. Não, eu falei, o teu nome de origem ali, que você foi vendido ali, pá. Aí ele falou, já não lembro mais. Falei, me dá uma referência, então. Aí ele falou, tu é do Sul, né? Falei, cara, eu sou... Ele falou, tu é de onde? Ele falou, sou de Curitiba. Ele falou, falei, tu é de Curitiba, mas lá não tinha a cara de curitibano. Igual o Pedro não tem a cara de curitibano, não é fato. Eu falei, não, tu não é de Curitiba. Ele falou, na verdade, eu sou de Ortigueira, que é próximo lá de onde eu sou, do norte do estado. Falei, caraca, você tá bem pra caralho, porque Ortigueira pra Curitiba tu evoluiu e agora tá na Paulista, né, cara? Porra, tchau. Foi o máximo de elogio que eu consegui fazer. Falei, não vamos adiante. Nossa, cara, eu tô sendo abordado muito pela galera do Greenpeace agora. Não tem coisa pior, né? Não tem coisa Você tem pior. uma cara de quem usa também jaquetas de jacaré, essa coisa toda. Cara, jaqueta de jacaré eu ainda terei uma, viu? Mas eu acho engraçado que eles tentam jogar com a culpa, né? Nunca fui abordado. Nunca foi? Não. Que eles chegam assim... Você se importa? Podemos conversar um minuto? Uhum. Eu falei, não, muito obrigado. Você sabe de que ONG eu sou? Ele tampa assim, meio que o logo. Ele tira... Não, que eu falei, tipo, já conversei com um de vocês. Ele tampou e falou, você sabe de que ONG eu sou? Eu falei, Greenpeace. Aí,
Tá, você acertou, mas me escuta. A coisa que mais me irrita também é que às vezes são umas garotas que elas vêm flertar, assim, pra tentar me convencer. Só que eu não caio nisso, porque... O flerte é fraco? Não, cara... Mal vestidas, talvez? Uma mini saia vermelha, meia calça preta e um bustier de lantejoula? Cara, é difícil, acho que alguém conseguir me convencer, cara. Tem alguns palhaços ali que eu acho que são um pouco agressivos. Porque é visível que eles são fake. Tanto a vestimenta palhaçal, que eles usam... Os clowns agora vão me matar com essa definição. Mas enfim, aquela vestimenta que eles utilizam e a abordagem. Porque é muito fake, cara. Ele já vem te elogiando e eu não sou uma pessoa pra ser elogiada. Ah, mas que visual. Não, cara, por favor, não se humilha tanto, cara. E, Bog, você não é de... Você é de Arapucana? É, próximo. Acertei? É perto de Arapiraca, né? Cara, eu sou uma mistura de Arapongas com Apucarana. Arapongas. É vizinho a região metropolitana Tem de Araponga Londrina. Em Minas também. Araponga? Araponga. O nosso tem um S, que é um pássaro, né? Você tá ligado, né? Tem um grunhido. Nossa, é horrível. Estuprado 24 horas, sabe aquele pássaro? Todas as ruas de Araponga são nome de pássaros, inclusive. Eu moro na rua Bem Tererê do Peito Cinza. Cara, não é um pássaro, é uma drag. Porque tá acabando os pássaros, porque a cidade tá aumentando. Cara, agora eles estão fazendo subcelebridades, sabe? Eles estão utilizando, sabe? Anuda, rola... Cara, tá indo pra um... Tá ficando psicodélico. Tá entrando no nível... E tem uma senhorinha na prefeitura que é designada a achar os nomes. E acho que acabou a Barça já. Ela não tem mais de onde tirar os nomes. Agora ela tá fumando que tal, será um... Pica-pau da unha azul, sabe? Ela tá indo por uns caminhos que você fala, visivelmente alucinada. Virou já um negócio meio... Você já imaginou? Meio esmalte. Você já imaginou você passar num concurso público pra dar nome de rua de pássaros? Cara, eu achava que a minha profissão era humilhante. Ai, Bog, cara, que maneiro, cara. Fico muito feliz de você estar aqui no podcast. Qual que foi o número mínimo de pessoas que ouviram esse podcast? Foi o podcast do Pedro, que foram cerca de 30. Vamos bater esse recorde, vamos fazer uns 18 hoje. Pedro tá me olhando, ele não foi o Comendos. A gente confere semanalmente. Mas 30 é um número bom. 30 é um número bom de pessoas fãs de comédia. Porra, 30 é um número gigantesco. Num show, principalmente, vai 30 pagantes, levante as mãos para o céu. Hoje em dia, né? O pessoal do teatro vai receber. E você é um cara muito da produção de show de guerrilha, assim, né? Caralho, faça você mesmo. E você produz o seu show lá em Arapongas? No Paraná, de maneira geral. No Paraná em geral. De maneira geral. Que chega uma hora que vence, né? Chega, as pessoas não querem mais te ver. Chega de novo, cara. Não, pelo amor de Deus. Some daqui. E há quanto tempo você tá nessa luta? Que eu desisti de trabalhar? Que as pessoas acham que isso não é um trabalho, né? Porra, seu filho trabalha com o quê? É terrível isso. Cara, na verdade, eu parei de trabalhar. Quando eu parei de trabalhar, eu optei mesmo. Na verdade, o que me jogou para esse mundo, digamos assim, entre aspas, o responsável disso, na verdade, são os quadrinhos, saca? Os quadrinhos, eu sou um grande refém dos quadrinhos. Na verdade, eu tinha um tio que tinha uma banca de jornal no centro da cidade, na época, sei lá, tinha uns 30 mil habitantes, hoje deve ter uns 100, alguma coisa. Então tinha uns 30 mil habitantes e meu tio era o proprietário da banca principal, que era no centro da cidade, e a gente morava a 2 quadras da banca e a 1 quadra do colégio municipal onde eu estudava. Eu tinha acho que uns 9, 10 anos. E a banca não fecha, né, irmão? E aí alguém tinha que levar a marmita. Eu já comecei a ser explorado já. Eu chegava do colégio, a minha avó leva a marmita pro seu tio. E aí eu levava a marmita pro meu tio na banca. E ele, como muito tímido, assim como eu sou também, ele não conseguia comer e atender. Ele tinha que se esconder, mocosar, e aí, cara, você pensa num Fernando proprietário numa banca com 9 anos. Eu senti o dono da banca. Eu atendia as pessoas, e aí também aquilo me foi apresentado um universo, né, cara, com 9 anos. Cebolinha, Tio Patinhas, Playboy da Cláudia Hanna, tudo isso veio de uma vez pra mim, esse combo, saca? E aí eu comecei a ler muito, cara, quadrinho muito cedo.
Coisa que a galera do meu colégio, da escola, não teve esse acesso, a molecada não tinha, e eu tinha esse acesso. Aí tinha um maluco que estudou comigo, que ele queria fazer teatro, saca? Sabe aquele maluco que quer fazer teatro, quer ser ator? Desde cedo, né? Cara, mano, a parada dele era Paulo Altran, Fernanda Montenegro. Porra, o maluco curtia pra caralho. Só que nós estamos falando de uma cidade que não tinha estrutura nenhuma, saca? Ali Londrina, que fica uns 45 quilômetros de lá, ainda tava engatinhando, mas também não tinha grande coisa, não, entendeu? Então esse maluco também não tinha grana pra ir pra lá, então ele se defendia ali sozinho, não fazia nada. E aí um dia surgiu um festival de teatro amador, saca? Festival de teatro amador. Aí a gente já tinha aqui uns 13 anos e aí surgiu. E aí ele, porra, vou montar um grupo, vou me inscrever. Falei, porra, legal, cara, manda ver mesmo, faça isso mesmo. E aí ele correu atrás e, porra, ele tinha que escrever um texto, saca? E aí ele chegou pra mim e falou, porra, você vai escrever o texto, né, maluco? Falei, mas, porra, uma peça de teatro. Mano, nunca escrevi uma peça de teatro, nunca escrevi nada. Mas você é o único que lê, cara. E de fato, pô, coleção Vagalume, irmão. Porra, um cadáver ouve rádio, eu lia pra caralho. E aí falei, cara, beleza. Mas aí tinha um tema, saca? Tinha um tema, era um festival de teatro amador com um tema que era negros, essa parada toda. E eu, desde muito novo, desde essa época, eu consumia muito filme americano de comédia. Porra, os Ed Murphy da vida, os Steve Martin da vida, cara. Porra, sim. Gostava muito, cara. Gostava muito. E eu não queria escrever drama. Eu queria escrever aquilo lá. Se eu fosse escrever algo, eu queria algo que eu me divertisse também, né? Mas ele queria drama, saca? Ele queria ser um ator, saca? Eu falei, porra, tem que agradar ele, porque ele é o dono da parada. E aí eu sentei, primeiro que eu fui saber como é que escrevia um texto de teatro, eu fui na biblioteca. E aí, tem que colocar o nome do personagem e as falas. Daí eu falei, então é assim. E aí comecei a escrever, mas sabe quando você fala, cara, tem que ter humor, tem que ter... Sim. Aí eu criei 2 motes, saca? Criei um núcleo aqui do drama, onde tinha o sem terra, negro, fudido, que era do interior com a família, sabe? Bem aquele drama ali, um mexicano que é pra chorar, que ele vai sair do interior e vai até a Brasília, reivindicar seus direitos. Estamos falando, né? Não tinha existido nem sem terra nessa época. E aí depois do outro lado, Brasília, saca? Com um senador e um Aspone, que era o núcleo de humor. E aí, beleza, eu escrevi e como a gente não tinha parâmetro do que era ruim, que eu acho que era péssimo hoje em dia, acho que seria, enfim. E eles estavam ensaiando num colégio municipal, ele e a molecada lá. E eu ia assistir. Eu ia ver os caras. Cara, é muito legal quando tu escreve algo e vê outras pessoas falando aquilo. Eu achava aquilo muito da hora. Deve ser muito cara, nossa, era muito louco, cara. Eu olhava assim, eles falando o que eu tinha escrito, cara. Falei, nossa, que da hora isso. E aí, faltando uma semana pra apresentação lá do espetáculo, o cara que ia fazer o personagem do senador lá, que era um personagem engraçado, ele desistiu da parada. Falou, não vou fazer não. Fiquei sabendo que vai ter 300 pessoas no teatro. Ele amarelou, sabe o Ronaldinho? Ele amarelou, falou, não, minha família vai, não, vou passar essa vergonha. E aí esse brother chegou e falou, você vai ter que interpretar lá o maluco lá. Eu falei, porra, mas, cara, eu nunca subi num palco, mano. Aí nós subimos, né? Também não, você nunca escreveu, você escreveu, caralho. E daí eu fiz. E quando eu subi, que eu falava, e as pessoas riam, eu falei, ei, é melhor que Coca-Cola isso aqui, cara. Nossa, que... Cara, e aí, porra, daí na sequência me aconteceu um acidente onde eu parei de trabalhar e aí eu consegui me dedicar a não sei até hoje fazer, mas daí aí eu tinha tempo pra isso, saca? Pra me dedicar e achar. Cara, é impressionante. Eu tive uma experiência parecida, assim, também Eu não cheguei a escrever, mas, tipo, a minha escola, ela tinha uma cultura Ela tinha meio que um festival de talentos. Ah, sim. E isso lá em Minas. Lá em Minas. E tinha peças, né? Uhum. E teve uma galera que ficou famosa na cidade, assim, com uma peça lá, que chegou até a dar uma viajada, que era um formato muito legal, assim, chamava Estrelinha Direta, que era uma linha direta de contos de fadas. Caralho, isso é genial. Estrelinha direta. E era muito bom, assim. Boa sacada. Tinha um apresentador e acontecendo as cenas. Aí eles entraram nessa onda e tudo da escola era, como foi blockbuster, tudo da escola era brincando com fábulas, assim, né? Porra, isso é maravilhoso. Aí eu participei de uma peça que era um crossover, assim, também de várias, em que eu fazia Pedrito Porco Funkeiro. Maravilhoso isso, caralho. Isso parece o nome de um filme infantil. E eu pegava na... Pixar podia investir.
eu pegava a Bela e eu tinha uma fala, que era uma piada. E eu fiz assim no teatro municipal lá, que era, sei lá, 700 pessoas. Caralho. E a minha fala era tipo, dizem que a Bela, vocês acham que a Bela não gosta de mim? Mas todo mundo sabe que ela gosta de uma fera e cá pra nós, eu sou animal. E era essa a piada e Mano. eu sentia aquele negócio da frase indo e a risada voltando. Cara, isso é maravilhoso, né, mano? É foda, né? Maravilhoso. É uma adrenalina. Eu devia ter uns 13 também na época. Que maravilhoso isso, cara. Maravilhoso. Aí tinha um brother lá que ele já fazia comédia. Ele já... enfim. E aí ele viu eu fazendo, ele falou pra mim, mano, você não me ajuda semana que vem... Isso, moro em Arapongas. Lá em Apucarana vai ter um não sei o quê, e eu preciso fazer o Chaplin. Que ele fazia essas paradas. Você não faz a muleta pra mim, que era um maluco um guarda, não sei o quê. Eu falei, não, te ajudo, faço. E aí eu fiz, e daí a gente fez muita coisa muita coisa. Sempre foi muito influenciado pela comédia muda. Foi ali que eu comecei também a ir pra uma outra vibe, comecei a conhecer o Chaplin, conheci o Buster Keaton, conheci... Genial, Buster Keaton. Caralho, mano. Nossa senhora. Era um cara que tinha comprometimento com a arte dele. Tomar no cu. Era esse Buster Keaton, Nossa, né? eu tenho uma dó de quem não conhece. Nossa, mas eu tenho uma dó. E aí depois, quando eu conheci os Três Patetas, caralho, gordo e magro, puta que eu pariu. Mas de todos, cara, quando eu vi o Três Patetas, eu falei, porra, tem que se fuder pra ter graça mesmo. Cara, era genial, cara. Era bigorna. Pô, Pica-Pau eu tinha muito disso, né? Bigorna caindo, aquela porra toda. Os caras batendo e voltando 10 segundos depois. Falei, caralho, vou por esse caminho, cara. Eu gosto muito. Eu tinha um preconceito. Falei, porra, a comédia tem que ser assim na minha cabeça. Porra, tem que ser engraçado, cara. Aí depois eu comecei a ver que podia ser engraçado, mas também podia ter uma mensagem, sabe? Sabe? Coisa de família. Seu humor só zoa, sabe? Essa parada. E eu nunca fui desse de zoar a família, zoar... sério, queria aparecer? Não tem nada de... Prima, não. Queria comer, mas aparecer não. Mentira. Não tem nada a ver com isso. Mas essa parada do cinema mudo, cara, porra, tem muita coisa maravilhosa. Muita coisa maravilhosa e que morreu ali, né? Cara, eu acho que não. Acho que agora a gente tem mais acesso ainda, né, cara? Antes tava muito fechado. Se você não tivesse determinado acesso àquilo por determinado... agora não, no YouTube tem muita coisa que você vai cavucando. Quanto mais você cavuca, mais vai aparecendo umas paradas e você fala, caralho. E aí depois, quando eu conheci os irmãos Marx também, né, cara? Essa comédia do Vaudeville, que aí... E aí, de repente, essa parada de ter um cara na frente da cortina, trocando uma ideia com a galera, enquanto os outros se trocavam atrás, fazendo um número. E aí eu falei, porra, isso também... Sem a muleta, digamos assim, sem a maquiagem, sem um personagem. Porra, eu falei, porra... Isso aconteceu muito no espetáculo que a gente fazia, eu e esse brother, entendeu? A gente fazia sketches, assim... Mas a gente tinha que trocar de roupa e aí alguém tinha que ir pra frente. E aí eu comecei a fazer isso. Porra, eu amo... E o que foi mais clássico disso foi quando a gente foi fazer divulgação, saca? Eu fiz um texto... O primeiro texto que eu fiz foi em cima da divulgação, que a gente não tinha grana pra fazer nada. Então a gente, sei lá, pegou... A Arapongas só tem muita fábrica de móveis. 200 e poucos fábricas de móveis. E eu trampava numa delas e aí eu consegui uns compensados, sabe, gigantão. Falei, cara, vamos fazer colocar um cartaz nosso, vamos pegar 2 desses compensados e colocar na avenida principal, do lado da agência do Bradesco ali, escrito horário, data, porra, vamos fazer. E aí, pá, colocamos. E eu era o cara que tinha que colocar porque era caminho do meu trampo. E eu tinha uma Fiorino, uma Fiatosa, e pá, eu colocava lá. Aí, na hora que eu voltava pra almoçar, eu falei, caralho, mano, tá lá. Eu coloquei essa porra, e sabe que você procurar, não tá. Aí o maluco da farmácia chamou eu, falou, cheguei, falei, que foi? Os malucos do Bradesco, tá lá no estacionamento, eles tiraram a sua placa aí, irmão. Falei, como assim? A placa é minha, caralho. E eu fui no estacionamento da placa lá, falei, não, senhor, fui lá e coloquei a placa de novo na frente do Bradesco. Quando eu volto à tarde, a placa tava lá no estacionamento. Aí já tava fechado, não dava pra pular. No dia seguinte, esperei abrir, fui lá e coloquei. Sabe nessa luta de coloca? Foi uns 3 dias desse jeito. Falei, eu não vou perder pra uma multinacional. Eu falei, até que esse cara da farmácia falou pra mim, larga de ser burro. Você não vai vencer o Bradesco. Sabe, coloca aqui na frente da minha farmácia. Que aqui, ó, na frente do Bradesco. Aí eu coloquei. E aí eu falei isso no palco.
Na abertura do show nosso lá, antes de começar os sketches, eu na frente da cortina falando sobre o Bradesco. E aí o maluco do gerente do Bradesco no espetáculo. Mas as pessoas estavam rindo muito e eu não tava vendo, né? Falei, e não que o texto é ruim, mas aí eu fui falando de... Quando eles estavam rindo muito, eu falei, mas por que vocês estão rindo muito? E aí o Paulo Antônio tá aqui. Falei, acende essa luz. Aí o Paulo Antônio já... Então era você, cara, que pegava... Cara, foi maravilhoso. Mas daí eu falei, pô, essa parada de fazer sem a muleta de você dialogar com eles na frente da cortina. Caraca, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Aí foi abrindo isso. E você vai abrindo um caminho e aí... acho que você vai se descobrindo, na verdade, né? Sim. Acho que eu parto desse pressuposto que acho que você não tem que saber o que você quer. Acho que tem que saber o que não quer, né? Mas eu não quero fazer malhação, não quero fazer propaganda de pomada. Aí acho que você vai eliminando para talvez você encontrar o caminho. Acho que eliminando assim, acho que é mais fácil. Não faz sentido você chegar num moleque de 16 anos, o que tu quer ser? Isso é absurdo. Vai fazer faculdade de quê? Porque vai definir teu futuro. Agora, você tem 6 meses para decidir. Vai, você tá no terceirão, reprovou 3 vezes, mas dessa vez vai. Cara... Quando a minha esposa fez isso com o meu moleque, cara, eu falei, não, faz isso com o André, não. Então fala você. Aí eu sentei aí, André, que você não curte. Sangue. Eu falei, então não assista mais filmes de terror. Não, aí fomos eliminando até chegar numa fórmula que eu acho que ele, enfim, eu acho que é mais fácil também. O que ele escolheu? Ele escolheu a tecnologia da informação. Ah, sim. Números, né? Matemática. Se fudeu pra caralho, porque é só número, né? É foda, né? Deve ser, não sei. É horrível. Eu vejo, é muito número, muito cálculo. E quanto tempo você ficou desses espetáculos lá na região, assim? Cara, até que um dia eu falei pro maluco, vamos pra Curitiba? Ah, não vou. Falei, o que em Curitiba? Eu falei, cara, Curitiba. Vamos pra Curitiba, fazer lá em Curitiba. Ah, vai você lá. Aí eu fui. E aí, quando eu fui pro Curitiba, tinha um show do um brother nosso, chama-se Fábio Silvestre, no Espaço, onde era Só Que Faltava. E aí eu fui lá, assisti. Antes disso, teve um festival. E já não era stand-up ainda, ou já era? Tinha uma galera. O Fábio tinha um espetáculo lá, porque o Diogo acho que parou de fazer, e daí o Fábio era uma terça-feira, uma coisa, eu não me lembro mais. Mas antes disso, teve um festival num teatro do SESI. E acho que é um SESI, eu não sei. E aí eu me inscrevi lá, falei, vamos fazer. Aí tinha uns comediantes lá, eu conheci o Thiago, não sei se o Thiago Souza, você conhece o Thiago? O Oswaldo Barros, lá eu conheci o Oswaldo, conheci o Thiago. Cara, o Zênio acho que eu conheci. O Zênio foi lá pra assistir, não me recordo. Mas ainda aconteceu uma coisa louca, porque eu cheguei lá com um texto pra fazer de stand-up, entendeu? Mas aí tem uns caras lá, cara, esqueci o nome, são uns palhaços muito lá em Curitiba, eles são bem... Ai, cara, Ritalino, uma coisa assim, tem uns 2 palhaços... Não, eles tinham uma casa de shows lá, uns malucos bem bom pra caralho. E aí tinham aquele senhor que trabalhou no SBT também, aquele maluco que fazia um gaúcho, saca, no Praça Nossa, esse senhor... Eu acho que ele tá de novo. Tá lá ainda. Então, esse senhor também ia fazer personagem. Aí, como a quantidade de comediantes que ia fazer a cara limpa era maior do que... Não, o gaúcho é aquele que vem de, tipo, 16 álbuns diferentes em posto de gasolina. Eu não Que eu vi quando eu fui pra Curitiba, eu parava no posto de gasolina e tinha lá uma sessão de humor só de um cara. Um cara meio vestido de gaúcho, assim, também. Tem uns malucos lá pra baixo lá que são fortes. Os caras com, tipo, 16 CDs diferentes de piada. Mas enfim, daí quando eu vi que tinha, na noite que a gente ia fazer, tinha 12 comediantes de stand-up e acho que um de personagem, falei, cara, eu vou fazer um personagem, então. Porque acho que a probabilidade de vencê-los é maior, né? E foi bem bom, E daí acho que alguém falou, mano, quem tem a noite vai lá falar com o Silvestre, que o Silvestre curte pra caralho parada de personagens, o Fábio. E daí eu falei, Fábio, me dá uma oportunidade pra mim fazer lá no Era Só. E aí eu fiz no Era Só. E aí tinha um maluco que assistiu lá, que ele era diretor de um quadro de quadro de humor da RPC. A RPC é uma retransmissora da Globo lá. Sim. E nessa época eles chamavam um programa que chamava Revista RPC. E aí, além do entretenimento, que seria
o jornalismo que eles já eram tradicional e o esporte, eles queriam abrir, já tinha, o Diogo Portugal já fazia um quadro de humor lá, mas eles queriam abrir para outras possibilidades de humor, fazer sketches de humor também, e aí o quadro do Diogo continuaria, mas também teria outro, além de o Caos e Caos, que eram os curtas-metragens que eles faziam. E daí esse cara assistiu e falou, cara, escreve um texto desse personagem que você fez ali pra gente. Qual que era o personagem? Sidney Carlos era um personagem que eu fazia, que era um roqueiro abandonado, velho, acabado, que ele só na cabeça dele que ele não tava ainda, mas enfim. E daí eu escrevi, e aí eu fui lá e fiz um piloto, e daí deu certo o piloto, e daí eu fiquei 3 anos gravando, fazendo lá com eles. Daí eu comecei com a galera de Curitiba, e aí conheci uma galera lá durante esse período. E daí... Mas eu ia e voltava. Porque da região onde eu moro pra Curitiba é a mesma distância da região onde eu moro pra São Paulo. É 400, é uma subidinha boa. É, uma subidinha boa. Nós estamos no norte do estado lá, cara. E Curitiba, lá pra baixo. E aí às vezes eu ficava 15 dias em Curitiba, voltava pra casa, às vezes nesse meio tempo. Aí um dia os caras... Porra... Acho que eu vou tentar fazer algo lá desse formato que é feito aqui. O que vocês acham? Aí eu troquei ideia com os brothers lá, o Thiago, o Afonso, os meninos lá e tal. O que vocês acham? Porra, faz. Falei, vocês encaram no início pra gente ver se funciona? Os primeiros eu fiz com uma galera lá da região. O Márcio Américo, que era de Londrina, sabe? Tem alguns comediantes lá de Londrina também, daquela região nossa lá. Nos 2 primeiros, o Zombaria é o nome do espetáculo. Então eu chamei essa galera pra fazer. Eu como MC, essa galera fazendo. Mas aí depois comecei a chamar essa galera de Curitiba, galera de São Paulo. E aí a gente começou a desenvolver esse trampo meio que... A princípio eram 3 meses, saca? Eu cheguei na galera do teatro, um teatro que tem 500 lugares lá. Falei, mano, então, tô a fim de fazer aí. Aí, o que a gente faz? Falei, se não cobrasse a pauta, seria ótimo. E aí, vamos experimentar 3 meses? Vamos experimentar 3 meses. E aí estamos fazem 7 temporadas lá. E qual frequência de show? Cara, até ano passado a gente fazia mensal. Mas esse ano a gente tá fazendo a cada 2, 3 meses. Esse ano teve uma mudança também na estrutura do poder público lá, que é um teatro municipal, e aí e a gente foi se adequando a ele, entendeu? E eu acho que também já deu, né? Porra, já muito. mas foi muito legal, cara. Muito bacana. E o stand-up, antes disso, você já tinha algum contato com o stand-up ou foi um negócio meio novo? Porque meio que você já fazia isso... Mas não sabia que eu sem tava... saber, né? Fazia, mas não sabia que eu tava fazendo. Eu acho que é de maneira natural, fluiu de maneira natural, saca? Mas aí depois você começa a olhar... Pô, o cara que tu curte fazendo também... Pô, vou dar uma referência. Porra, eu curtia pra caralho o Robin Williams. E aí eu tive a oportunidade de ver ele fazendo também uns números. Falei, caralho, olha, porra. Jim Carrey, caralho. E, porra, onde acha mais desse? Não tem, é só isso? Ele falava, porra, o Ed Murphy, porra, a hora que eu vi aquele... A roupa eu não achei que ele deveria ter usado aquela não, saca? Achei muito vermelho pra ele, entendeu? Mas, aquele traje de couro inteiro, cara, estufumando. Bill Cosby, cara, quando eu falei, porra, cara, o Bill Cosby eu gostava muito dele. Quando eu vi o Bill Cosby e aquele outro maluco, aquele negão... Também, caralho, falei, porra, essa galera toda faz, então. Aí depois falei, porra, até o Seinfeld, brincadeira. que era uma coisa que daí você vai abrindo outros horizontes, saca? Pelo menos pra mim foi assim. Que tinha essa referência do cinema era muito forte, da comédia no cinema era muito forte, entendeu? E no cinema, a gente tava falando sobre isso na vinda, né? Quem que você gosta muito, assim, de diretor de cinema, de... Nome, qual que é o primeiro que vem assim? Porra, o Tarantino é um cara que vem de cara, assim, né, cara? Aquele cara fala, porra... Tarantino é um choque, né? Porra, dá pra fazer isso, então? Ih, caraca. E os caras toparam fazer? Com essa miséria? Porra, a primeira vez que eu vi o Cães de Aluguel, eu falei, caralho. Cães de Aluguel é um puta filme, né? Porra, mano. Mesma coisa quando eu assisti, sei lá, o Laranja Mecânica. Pra mim foi a mesma coisa. Eu falei, ih, cara... Sabe aquele soco? Aquele meu amigo que eu tava te falando que ele conheceu o Tarantino. O Tarantino, a história dele... Tipo, ele escreveu o Cães de Aluguel
e ele estruturou pra conseguir filmar aquilo com $30 mil. Uhum. Só que ele não tinha esses $30 mil, aí ele vendeu o roteiro lá do Assassinos por Natureza. Que é bom pra caralho, eu gosto muito daquele filme. Que ele, não lembro qual que é o diretor, é o Brian De Palma? Tony Scott, acho que é uma coisa Tony assim. Scott. É um cara menor, digamos assim. Menor não, porque fez um filme com o Bowie também, né? Porra, não pode ser menor. E ele falou, cara, eu tinha 30 mil, com 30 mil eu filmaria aquele filme e é esse o caminho que você tem que fazer. Escreve um filme que você consegue fazer baixo, aí ele acabou vendendo, o filme foi bem e ele conseguiu o financiamento. Né? Mas eu acho legal essa parada do você não ter recurso e fazer, saca? Eu acho que isso funciona muito comigo, saca? Cara, eu não tenho produtor, eu tenho que produzir. Não tem quem faz, eu tenho que fazer. Só que daí também aí são opções, saca? Sim. São opções. Não é inegável que se você não se dedicar a algo de maneira... Você não tem como alcançar algo de maneira como que você quer. E a produção é uma coisa que requer muito tempo, cara. É muito desgastante. Produção é muito desgastante. E às vezes que eu produzi show, eu reparo que, tipo, isso ainda afeta na minha entrega, né? Porque Na produção atrapalha a parte artística também na sua hora de... Se alguém falar que não, eu gostaria de conhecer essa pessoa. Não tem como, cara. A produção é uma coisa que... por isso que eu valorizo muito quando... Quem que é o produtor? Quem tá produzindo? Se fudeu muito. Cara, é muito... O cara é um MacGyver, irmão. Tem que fazer tem tudo de tudo um pouco, mano. E o que você já trouxe, já descobriu, assim, de solução pra produzir um show, pra divulgar? Eu já passei por N situações, até a situação limite, que é o comediante falar pra mano, sair do hotel, Borg, caralho, você fica do lado da coxia? Por quê, mano? Porque acho que não vai dar tempo de eu fazer tudo, mas daí tu entra, segura e eu volto. Por quê? Eu não tô bem, cara. E aí tu ficar na coxinha e esperar o maluco fazer assim, já eu volto, sabe? Falei, não, isso não vai acontecer. Não aconteceu, ainda bem, mas eu fiquei ali de stand-by ali. Você fala, não, isso é irreal, isso não acontece. Divulgação, passar por N situações constrangedoras com divulgação é incrível. Não existe a possibilidade de você contar uma piada aqui, cara. Você vai contar uma piada? Não tem a possibilidade de a gente contar uma piada aqui, cara, no seu programa. Dá vontade de falar pro maluco? Não tem, não pede. Não pede, não faz isso. Eu já contei 30 aqui no bate-papo. Você quer mais uma? Então agora pra fechar? Não, já fechamos. Já fechamos ontem. Cara, é sempre mais do mesmo. Sempre mais do mesmo. Mas acho que a mais constrangedora de tudo foi no interior. Foi Cascavel, uma cidade. Já estamos indo pro sul. Muito, muito influenciado pela cultura do sul. E eu não tenho nada contra a cultura do sul. Muito pelo contrário. Rio Grande do Sul, principalmente, eu consumo muito da cultura de lá. A única coisa que eu não consumo é o chimarrão. Que eu não gosto de chimarrão. Eu também não. Não tenho nada contra. Também sopa também não gosto. Sabe essa parada quente? O quente não me atrai muito, não. E, mano, lá é muito, irmão. Lá é muito. Eu fui na rádio, te juro, cara. Eu cheguei na rádio, o gaúcho, mas bate, tu que é comédia. Eu falei, é nóis, irmão. Antes de a gente começar o programa aqui, tu não espera uns 3 minutinhos, tem um programa. Tá fazendo? Não, claro. Enquanto isso, tu me acompanha no mate? Tu curte chimarrão? Eu falei, se tem uma coisa que eu gosto realmente é chimarrão. E aí ele trouxe a porra da cuia, mano. E aí brotou uns 15 malucos daqueles, barbudo, mendigo, pá, do nada. E aí não sei se você já tomou a porra da cuia, tá aqui, aí tem tipo um negocinho que você tomar. E aí ele foi passando pro outro, o outro passou pro outro, e o outro passou pro outro. Eu falei, eu não passei num copinho? Aí... Cara, a hora quando aquilo veio na minha direção, te juro, falei, cara. Aí no que eu dei aquela golada, cara. Eu achava que os pelos do peito ia cair. Aquilo foi descendo. Foi descendo. Cara, eles olhando pra mim, os malucos, eles sabiam que eu não conhecia. Primeiro porque eu não coloquei a água. Tem uma parada que você tem que colocar água, passar por... E eu não fiz isso, o cara passou e eu já entrei, né? Sabe quando as pessoas estão te zoando, mas você não tá sacando nada que vai acontecer, mas é cair assim, foi... Eu não sabia que tinha esse ritual tem um baseado de passando por... E algum gaúcho que está ouvindo isso tá falando que é mentira também, que não é bem por aí, mas eu acredito realmente. Cultura é uma coisa que quando eu não me interesso, eu não me aprofundo muito. Cara, mas é incrível. E o interior, ele é pitoresco também, né, cara? Pitoresco. Que foi uma escolha que você teve de diria, produzir no... Não era o que eu tinha, irmão. Era o que eu tinha. Não tenho grana pra andar 500 km, vou andar 50.
100, 150, 200. E aí você vai... Aí chega uma hora também que você fala, cara... Não sei se você pensa assim, mas tem que ter desafio novo, saca? Sabe quando uma hora que você fala, cara, tem que sair da zona de conforto? Sim. Tem que sair da zona de conforto. Não sei até quando vai acontecer isso. Mas aí você fala, cara, vamos parar, vamos fazer outra coisa, vamos experimentar fazer isso, vamos experimentar... E nada dá certo, né, daquilo que você vai tentando fazer. E você gosta muito de cartoon, né? Como você estava falando. Quadrinho eu gosto pra caralho. Até e- tento fazer. Até tento. E agora eu tô numa empreitada aí que vamos ver se vai dar certo. Tô me arriscando fazer com um pouco mais de frequência. Era muito preguiçoso. E os seus... Eu já vi no Instagram você tu que chegou a ilustra ver? também. Eu desenho. Legal. Então, mas aquele me surgiu como uma válvula de escape. Eu não sei se você é igual eu, igual o Pedro, não sei. Senta no camarim ali, cara, não tem coisa pior. Cara, vai começar daqui 15 minutos, você tá sentado ali, aqueles 15 minutos, daqui a pouco vem daqui mais meia hora, né? Você tá entendendo o que eu tô falando? 15 minutos vira meia hora, vira 40. Mano, não tem nada pra se fazer ali, principalmente quando você tá sozinho. Não tem nada pra se fazer, aí eu começo a rabiscar ali, irmão. Porque minha bateria tá carregando, não tem como. E eu comecei a rabiscar aquilo e começou a me surgir, ele me deu baixar minha adrenalina ou algo assim, sabe? Uma válvula de escape, Sim. não só para essa situação, mas outro tipo de situação que foge à minha alçada. Sabe essa? Sim. Você tá puto, mano. O cara não conseguiu colocar um cartaz. Ele não tem capacidade de colocar um cartaz, mas eu não posso porque ele é o gerente do teatro. Então eu vou ter que esperar aqui até as 3 da tarde pra mim pedir autorização pra pegar o cartaz que está na mesa dele pra mim colocar lá na frente. Coisa que ele não fez faz 2 semanas. Entendeu? E aí você tem que ficar sentado ali, aí, sabe você, pra isso não chegar até ele. Então, cara, aquilo vai relaxando, e aí você fala, ei, caralho, vou colocar isso aqui pra ver se alguém... E aí comecei a... E aí um amigo meu, um cartunista amigo meu, que desenha pra caralho e tal, um dia eu levei o material pra ele e falei, o que você acha desse material e tal? Ele falou, cara, eu acho que você deveria ir por esse outro viés, que seria contar a história. Eu fazia muito cartoon, tirinha. Eu falei, conta história, Fernando. Conta história sua. Eu falei, como história minha? Se desenha, Fernando. Falei, cara, é verdade, que esse bigode ridículo, acho que fica um personagem ridículo. Daí eu falei, cara, faz HQ, faz uma HQ. Você tá fazendo as tirinhas, tenta fazer HQ. E aí, fazer HQ de mim. Daí eu sentei, cara. E aí a última coisa que tinha acontecido comigo, putz, veio na minha cabeça, que eu e meu filho vindo de uma cidade do centro do estado, chama Ivaiporã, uma cidade do centro do estado, e estávamos indo para nossa casa, que é 200 quilômetros de lá. Então estávamos indo, e aí estávamos descendo, de repente, meu filho fala para mim, tem uma notícia ruim para dar para você, pai. Eu falei, tá grávida, tua namorada? Ele falou, não, acabou o combustível. E aí a gente olha, e aí tinha uma placa, Faxinal, que era uma cidade. Eu falei, vamos entrar em Faxinal. Aí entramos em Faxinal e abastecendo um carro em Faxinal. E perguntei pro frentista, mano, tem teatro em Faxinal? Não. Falei, onde o pessoal faz? Tem um centro de convenções. Falei, de quem? Da prefeitura. Quem que é o cara que toma conta? O Raul. Falei, Raul de Raul? Ele falou, não. Falei, Raul de Raul? Ele falou, não. Falei, do que Raul? Do que? Raul de Souza. E eu fui na prefeitura, e aí eu desenhei essa história até o dia do show. Aí eu comecei a fazer, deu 12 páginas, a princípio seriam 9, mas aí deu 12. Sou ruim de conta. E aí, porra, deu 12 páginas. E aí eu juntei essas 12 páginas e falei, cara, agora eu vou juntar com mais umas tirinhas que eu tenho lá. E aí, eu trocando uma ideia com o Thiago Souza, que é um comediante, falei, aí mostrei algumas coisas pro Thiago, falei, você acha que tá muito ridículo, Thiago? Passarei muita vergonha? Ele falou, sim. Falou, porque qual que é a tua ideia? Tem uma Bienal de quadrinhos em Curitiba agora em setembro, dia 6, 7, 8, ou 7, 8, 9. E eu falei, vou rodar 500 exemplares em tamanho pequeno, PB, uma capa colorida, PB, e vou lá nessa Bienal de quadrinhos, sabe? Parar lá na frente, colocar um boné na frente, falar, gente, preciso pagar aluguel, pagar a minha... Eu sei que, de repente, não é o meu público, aqueles que vão lá, e eu não tenho público, graças a Deus, se alguém se aderir a mim, mas são pessoas que consomem quadrinho, teoricamente. Sim. E eu não sei se alguém faz isso, ou se fizer também, bacana. Inclusive, estava falando com o Patrick Maia sobre isso ontem. Cara, era uma fuga que, de repente, não sei se o caminho é esse, mas enfim, vamos errar por aí também. É sempre bom achar um outro meio, assim, pra Cê expressar. Acha? Acha que a gente não perde energia fazendo isso?
Eu acho que se você tem tesão no negócio e isso expande a uma área que... Tipo, eu tava escrevendo contos de comédia. Porra, isso é maravilhoso. Crônicas, contos? Crônicas e contos, assim. Parou por quê? Porque minha rotina é muito pesada, muita coisa, e acaba que... A velha desculpa. Mas já tinha material? Já tinha material? Eu tenho uns 4, 5, assim. Ah, mas tá bem no início, né, gente? Bem no início. Mas é que eu nunca tive muito a parte da literatura, assim. Tipo, eu lia, mas eu não lia muito profundamente. Uhum. Eu nunca confiei muito na minha escrita, então isso tá sendo um exercício meio forte, assim, de tipo, eu escrevo, eu deixo lá 2 semanas. Ah, mas é a melhor coisa que você vai. Aí eu releio, aí eu mexo. Eu tô tratando como um processo mais longo, assim, do que geralmente eu tenho dificuldade de fazer um projeto que eu não consiga terminar numa sentada só. É. Esse é Tu não é ansioso? Tu é ansioso? Sou ansioso. Mas isso prejudica, porra. Isso prejudica. Aí isso tá sendo um jeito de vencer você mesmo. Me vencer. Ih, agora é meu que hora, hein? Mano, mas você sabia que eu também... essa parte de imagem... Cara, é muito trampo, irmão. Sentar, editar. Eu cheguei a fazer acho que 3 de um quadrozinho, chama Mondoborg, que é uns 5 segundinhos, 4 segundinhos, acho que 10 ou 12, que daria 12 minutos, 10 minutos. Inclusive, fiz aí depois comecei a pedir colaborações para alguns comediantes, amigos, textos pequenininhos, para ficar outra visão de outras pessoas escrevendo também. Sabe, uma frase de né? Fiz 3, aí eu fazia e editava também, e aí só como numa posição tal, e pra mim de diferenciar um dos personagens, eu trocava de roupa, de camisa só, trocava de camisa e fazia aquilo. Cara, eu gastava pra filmar aquilo, sei lá, 6 horas, e pra editar mais 7, serão 13 horas, e aí eu postava aquilo ali com 30 visualizações, eu falava, sim, sabe? É difícil. Aí um dia eu recebi um comentário que realmente me mostrou o caminho. Sabe que o cara falou assim? Cara, você tem uma coleção de camiseta razoável. Eu falei, acho que deu. Eu vejo, eu me empolgo muito rápido com as coisas assim, né? Aí você viu um filme que tem no Netflix que é o Fútil Inútil? Não. A Funny and Stupid Gesture. Ouvi, não lembro. Que é sobre a história do National Lampoon. Ah, eu vi. E, cara, eu achei aquilo uma coisa mais incrível do mundo. Gostei muito, cara. Que tem um documentário que saiu uns 2 anos atrás que é meio que a mesma história. Eles só dramatizaram o documentário. É genial. E, tipo, eram 2 malucos em Harvard que eles faziam uma revista de humor. Faziam, tipo, desde sketches, a revista, um livro só de trocadilho do Senhor dos Anéis. Boa. E, cara, eu fiquei com uma inveja disso, também dessa parte colaborativa, né? Que eu não tenho uma galera ainda que a gente se senta pra escrever junto e produzir coisa junto. Que eu acho que é algo que, tipo... Por exemplo, o Caceta tinha. Ah, sem dúvida. Sabe, esse tipo de coletivo que agora os caras da TV Quase têm. De juntar essa galera. Tem uma parada do Caceta, tem uma passagem do Caceta genial. O cara que trabalhava com a gente na produção da RPC lá, que ele era da Globo do Rio, que daí mandaram pra Curitiba. Ele foi produtor durante um período, um dos produtores dos quadros do Caceta. E aí um dia a gente tomando cerveja, ele falou, cara, o processo deles era muito interessante. A primeira vez que ele foi pro processo, ele achou aquilo um absurdo, ele ficou meio chocado até. Eles se reuniam ali, os, 10 produtores, eles tinham que aguardar a reunião de pauta dos cacetas. Então, se reunia lá os malucos e cada um levava o texto dele, né? Apesar que já tinha, eu e o Bussum daqui, você e o Cláudio Manoel, enfim. Mas aí chegava lá, então eles tinham, 50... para virar 10. Então tinham que eliminar 40 ali, né? Naquela sentada, os melhores, enfim. E aí cada um defendendo, sabe? Brigando. Porque esta piada é sobre o Veja Gol de multiuso e que ele sabe veemente aquilo, cara. A sua é uma bosta. E os caras, ele olhou aquilo e falou, porra, mas vai sair morte, tiro, sangue aqui. E aí depois que terminava, chegava nas piadas que iam ser gravadas. Sabe? Entendeu? Todo mundo embutido em fazer algo foda, cada um defendendo o seu quadrado, mas para fazer uma parada
E que eu vi isso depois também com os malucos do Titãs. Que eram, quando eram Titãs, eram 8. Sim. Imagina 8 compositores. Cara, cada um chegava com pelo menos 15 composições. E um disco era 10 músicas, né, mano? Você imagina como devia ser o fight desses malucos? Tem uma piada no Family Guy que eu adoro, que eles mostram aqueles cortes rápidos que eles dão pra uma piada aleatória, que é o Ringo mostrando uma música que ele escreveu pros Beatles, pros outros Beatles. Aí ele fala, gente, escrevi essa música. Aí ele, nossa, muito legal, hein, Ringo? Vou até colar na geladeira. Aqui, tá aqui pra todo mundo ver. Cara, essa parada, ela é bacana, cara. Tem um cara que eu gosto pra caralho dele, não sei se você conhece, é um comediante, acho que ele é de Bauru, chama-se Limerson. Limerson Morales. Conhece ele? Eu adoro esse cara. Então, eu gosto muito dele. Aí, um dos primeiros que... Fábio Moreno, conhece o Fábio? Conheço. Aí, o Limerson, os primeiros nesse mundo Borg que eu troquei uma ideia, mostrei mais ou menos a ideia, falei, eu fiz... Aí eu vi, acho que foi um tweet dele. Falei, você me autoriza a fazer? Aí trocando ideia com ele. Pega qual deles que você quiser, cara. Faça. Aí com o Fábio também, o Padilha, textos, qual que você quiser. Tem um cartunista no Paraná, e também agora ele tá fazendo pra Folha de São Paulo, chama Bennett. Que é um gênio. Trocando ideia com ele. Sabe as pessoas que de repente você acha que é mais ou menos naquela pegada que você quer ali? Dá pra fazer algo próximo daquilo? Eu fui fazendo isso, trocando ideia com eles pra fazer esses Mondo Borg. Fiz 3. E a hora que eu tiver mais coragem, farei mais. Cara, aí, esse Limerson, eu acho, tipo... eu gosto muito dele. Eu gosto muito Não conheço dele, ele pessoalmente, também mas não, eu gosto muito do Mas é trabalho tipo, é um artista... Gosto muito do trabalho. Um artista, assim, perdido ali em Bauru e tentando... Tá, você acha que tá perdido? Às vezes não, cara. Cara, É que às vezes é aquilo que ele quer, cara. Eu não acho que esteja cara, perdido. eu converso com ele, eu você troca fico ideia assim, com ele? tentando convencer ele a vir pra São Paulo, saca? Ah. Mas, tipo, o cara, ele não consegue vir pra cá, É porque assim, tu não vai em Bauru, caralho. Cara, eu... Bauru é aqui, porra. É verdade. Você também sai da zona... Sai da zona de conforto. Não, mas ele é um cara, a primeira vez que eu vi... Eu vi ele no Prêmio Multishow, que eu conheci o trabalho dele. Eu vi algo do Prêmio Multishow, mas não no Prêmio Multishow, depois que tinha passado. Conheci o trabalho dele. E aí eu vi e falei, cara, porra, me identifiquei com o trampo dele, gostei muito. E aí rolou. Isso que você tá falando do agregar pra fazer algo nesse sentido, cara, eu acho isso muito legal. Eu gosto muito. Essa parada, de repente, você sentar, todo mundo sentar hoje, talvez não. Ou talvez vocês aqui que estejam num centro grande que tenha bastante comediante, talvez sim. Mas a gente que tá, de repente, eu aqui, o outro a 200, outro a 300, a gente pode fazer da mesma forma, Sim. entendeu? Dessa forma, sim. Sabe? Eu acho que isso... Esse mundo Borg é isso, entendeu? Tanto é que eu faço isso pra mim. Pra todas as pessoas que eu mostro, normalmente... Não entendi. Falei, então acertei. Eu gosto muito de fazer, só que essa parte de você fazer tudo... Cara... 6 horas na frente de uma máquina editando, cara. Eu tenho dó de quem edita novela. Maluco, de segunda a sexta. Segunda a sexta, Sentado. o prazo... E tem que colocar essa música aqui do KLB, tá? Quando ela falar assim, oi, entra essa música. Cara, você já imaginou, cara? Não tem vida. É um esquema de produção terrível. Não né? tem vida. Esse ser humano não tem vida. Não tem vida, cara. Imaginou você fazer isso? E a edição é tudo, irmão. Pra cima ou pra baixo, né? Porra, a primeira vez que eu vi aquelas paradas no CQC, lembra aqueles efeitos? Sim. Argentino, aquilo, não sei, os caras que criaram. Argentino, né? Que a cabeça, uns efeitos. Falei, caralho, porra, pra chegar aquilo deve ter sido... Né? Porque ali tem uma questão do time das piadas. Que ajudava muito o time ali, né? Assim como aqueles malucos do Pânico, né? Na TV, lá, os editores, né? Os cortes que eles faziam. Porra, mano, eu acho que a edição é tão... Repetição. Não é? A edição acho que é tão fundamental, o time de humor do editor acho que é tão fundamental quanto o cara que escreve. Eu penso assim, porque não é, principalmente quando se faz em quantidade, né, veículo de comunicação dessa forma, cara, não tem como, cara, não sei, tá aqui, sabe? E se o editor não vai com a tua cara, irmão? Hã? Se o editor não vai com a tua cara, ele vai cagar você, né, cara? Eu não sei, velho. Porra, não vou com a cara daquele. Pegar esse pior ângulo dele. Tem um caso nosso que é um negócio que foi incrível, assim, que...
Eu vou pegar um bis desse aqui. Pode mano. pegar. Vocês não têm noção, tá acabando a caixa. A Globo chegou assim pro nosso antigo grupo e falou: queremos gravar com Qual? a Globo com a Espetacular. Espetacular Hora da Comédia. Chegou assim: queremos gravar com vocês um programa, uma matéria pro programa da Sandra Nenberg sobre a noite de Open Mic. Aí todo mundo, caralho, incrível, vamos lá. Aí todo mundo gravou, eles filmaram o set de todo mundo, o repórter chato lá até fez umas piadas no final. Aí quando a gente foi assistir, o programa era sobre o dia da piada ruim. Aí eles pegaram só as piadas que não funcionavam dos comediantes. Nossa, que propaganda boa, professor. Colocaram cri-cri no fundo, barulho de grilo. Cara, Quem de vocês assassinou esse rapaz? cara, não foi assassinado esse cara ainda, mas... Deveria, né? Mas deveria. Fazer isso com um comediante é muito cruel, cara. Cara, isso não é de Deus. Uma pessoa dessa É não muito possível. cruel. Teve um amigo nosso, Diego Castro. Você conhece o Diego? Conheço. Uma vez, não sei que programa também, que fez uma parada com ele, acho que é a profissão repórter. Um programa desse, vamos descobrir a vida do comediante da noite. Falei, cara, eles, é do ponto de vista deles, né, cara? É um perigo, né? Cara, jornalista é um perigo, né? Não, mas é interessante que... Mas eu acho que vai mudar, sabia? Vai mudar, assim, como a mentalidade de uma galera que tá chegando aí. Uma mentalidade... Porra, tem uma molecada boa, muito boa aí, espalhada aí pros 4 cantos, cara. No sul, no norte, né? Tem uma galera bacana fazendo um trampo legal. É. Eu acho que nós estamos... Agora falar da comédia do stand-up em si. Acho que tá engatinhando ainda. Tem uma galera maravilhosa aí, cara. Que se você der a oportunidade de ir a certo lugar certo, hora certa, público certo, o público, um espaço maravilhoso. Cara, tem uma galera boa aí, cara. Que vem vindo com umas influências maneiras. Uma galera que tá se... Acho que a palavra é essa. Tá impondo, tá se impondo, saca? Sim. Eu acho isso muito legal, cara. E acho que tem espaço pra todo mundo. Eu também acho. E acho ainda que... tem um imenso vazio. Engenheiros do Havaí. Ai, primeira citação de Engenheiros do Havaí nesse programa. Caralho, Humberto Gessinger virou no túmulo agora. Tu já viu Engenheiros do Havaí? Cara, eu descobri recentemente que eu nunca tinha escutado. Caraca, qual foi a sensação de ouvir Engenheiros do Havaí depois Foi de terrível. tanto tempo? Não devia Que ter eu vi- ouvido. Não, que eu vi, tipo... O que você ouviu? Finita Highway. Não, eu vi... O papo é pop. E o pop não aquela poupa ninguém. Aquela do karaokê, Era um Garoto Como Eu. Nossa, mas você pegou a clássica. Nossa, tocou na rádio e eu vi aquela gravação horrível, assim, eu fiquei assim, será que é uma gravação original? Não é? Não é, a mixagem é uma mixagem... Nossa, é terrível. Sabe aquela mixagem de bandas dos anos 80? Sabe? Não tinha uma mixagem plástica. Não é plástica. Meio eco, assim, sabe? também, né? A caixa, pá, sabe? As guitarras com um delayzinho. Nossa. Aquele dedilhadinho com delayzinho. Não, e eu... Você ouve Police? Já ouviu Police? Eu gosto de Police. Pra mim era Police o tempo inteiro. Primeira vez que eu vi o Paralamas do Sucesso, se não fosse o Herbert abrir a boca, eu falei, eita, Sting mora em Brasília? Nossa, e eu descobri que eu nunca tinha ouvido a música só em karaokê. Só em karaokê que eu conhecia a mas música, no karaokê conhecia não é a letra. você, né? É outra Exatamente. pessoa, né? Mas... E aqui Bem melhor que eu... parou de frequentar karaokê por causa dos engenheiros? Eu nunca mais fui. Também Engenheiros é pesadíssimo. queimou pra mim qualquer experiência com o cara. Um dia eu fui com o Igor, a gente foi numa espelunca, cara, que tinha esse jukebox. Sim. Irmão do céu. Eu acho que eu vi stories no Instagram dele e do Fábio Moreno. Nós nisso. fomos numa espelunca que o Igor falou, você vai ser apresentado agora pro Must. Não, realmente. Naquele horário não podia. Cara, e os caras aqui curtem, né, mano? É. Essas jukeboxinhas, essas... a karaokê, não consigo. Então, eu tive uma pequena fase disso, de gostar de ir, assim, no... Se aguardava a nota? Por favor, que você não... Eles nem têm nota. Graças Eles a nem têm nota aqui. Mas eu comecei a conhecer umas figuras que, tipo, tem uma galera que vai pra karaokê sozinha. Oi? Vai no karaokê sozinha, assim. E, tipo, vai no karaokê 3, 4 vezes por semana, conhece todo mundo do bar. Alguém tem que apresentar o Rivotril pra essa pessoa. E é um negócio meio triste, cara. É deprimente isso. Aí né? um dia, cara, eu tava na Choperia Liberdade e eu vi assim, caralho, Fábio Júnior japonês aqui.
Aí eu descobri que não era o Fábio Júnior, era o Roberto Carlos japonês. Caralho. Ele é famoso na cena e ele sobe e só canta Roberto Carlos. Então, cara, e eu gosto muito Como que aparecem uns caras desses? Eu gosto muito da cultura japonesa. Eu deveria gostar de karaokê. Gosto muito, cara. Se você falar, porra, um lugar, Japão, gostaria de conhecer. A Europa, foda-se a França, foda-se a Austrália, Nova Zelândia, caralho, faz. Mas o Japão, cara. E depois que eu assisti uma parada do Netflix, aquela série dois comediantes japoneses, aquela... Então, me falaram muito disso, mas eu não assisti. Como que é isso? Maluco! Aí quando eu falei que eu quero conhecer o Japão agora, eu quero ir realmente pro Japão. Cara, é maravilhoso, cara. É o próprio nome da comédia japonesa, que é um levanta e outro corta. São dois comediantes com um time aceleradíssimo e o submundo da comédia. Né, que a gente admira muito, gosta, vê só poucos sobreviventes. E aí, agora que eu vi aquilo, cara, eu falei, cara, aí que eu me apaixonei mais ainda pelo Japão, lugares pequenos, espaços pequenos, sabe? E como que é essa forma deles mesmo? Me explicaram uma vez, só que eu não cheguei a ver esse documentário. Os dois... Que é meio que antigo e parece um pouco com stand-up, não tem isso? Ele é um livro, baseado num livro, se eu não me engano. E a maneira deles fazerem, são dois comediantes que o tema é o bis. E aí um começa a falar e ele vai jogando e eles vão fazendo um texto de 5 minutos sobre o bis, entendeu? Mas um joga, outro vai. E a velocidade com que eles vão, cara, é psicodélico, cara. É psicodélico. E vai por um caminho assim, cara, maravilhoso. Você já viu uma dupla de mágicos japoneses? Que eles já foram no Faustão. Uns dois magrinhos? Dois magrinhos, eu assisti no rápido. No Gazeta, eu assisti. Eles vieram eu assisti. Eu assisti. Cara, mano, foda pra caralho. Os japoneses levam tudo muito a sério, né? Mas a plateia nesse dia também era 80% japoneses. Cara, como os japoneses se divertiam, cara. Eu tinha algumas coisas lá que eu... Enfim. Mas como, cara? E como o japonês também, ele é interessante, a cultura japonesa, como eles são abertos ao novo. Não sei se você lê, mas... Cara, quadrinho japonês, irmão. Você não tem noção, mangá. O mangá é uma das coisas mais criativas que o ser humano inventou, cara. Super-heróis, desculpa. Eu gosto de super-heróis. Porra, mas eu vindo consumir Capitão América até chega, né? Mas eles chegam no limite. A história... Eu comprei agora, o que eu tô lendo. Mano, a capa eu olhei, aquela porra é um velho. E atrás, a sinopse... Tem o nome do velho lá, ele descobriu que ele estava com câncer, e aí ele foi dar a notícia para a família, e a família pouco se importou. Aí ele foi dar um rolê com o cachorro na praça, o cachorro ele vai cavucando, encontra um negócio lá, e o velho vai lá atrás do cachorro, aquela porra explode, e o velho aquilo começa a curar o câncer do velho, o velho sabe que está sendo curado, mas as pessoas não sabem, acham que não. E aí ele começa Então vocês estavam cagando para mim, mano, aquilo do caralho! E aquilo vai tomando uma proporção. Cara, eu falei, só podia ser japonês pra fazer essa parada. Sabe quando não tem aquela linha lógica? Sim. Quando dá a curva e aí vai por outro caminho. Eu falei, e aí você vai naquela? Cara, porra. E o quadrinho japonês... E essa parada dessa série Netflix, cara, é amargo. Não. Depressivo. Tem é uma coisa que eu sinto muita falta em filmes hoje em dia também. É esse tipo de ideia maluca, um filme baseado numa ideia maluca, mas sabe? Não é o mercado que caga a regra. Tem isso também. Eu acho que até tem ideias, mas na hora de produzir isso, né? A hora do dólar, né? Não é? Eu vi um filme, cara, franco-canadense, que chama Starbuck, que é a história de um cara que, tipo, ele é um loser, assim, ele tem 40 anos, ele planta maconha... E numa época da vida dele, ele doou muito esperma para o banco de esperma. E o esperma dele tinha uma qualidade muito grande, ele tinha um perfil desejado, tipo, ele era alto, sei lá o quê. Uhum. E ele descobriu que estava sofrendo um processo judicial que ele tinha 532 filhos. Caralho! E, tipo, ele fala no filme, ninguém no mundo passou por isso. Nem Gengis Khan teve 532 filhos. Que maravilha isso. E eu achei uma ideia muito boa, cara. Eles até refizeram, os americanos compraram o roteiro, refizeram, mas não ficou muito bom. Eu não sei se você tem esse hábito, mas eu assisto muito curta. Curta eu não tenho. Cara, eu desde a época do... Mais curta de animação, às vezes eu vejo. Não, mas eu vejo sem preconceito. Eu assisto muito curta, cara. E curta...
Cara, tem muito curta bom, cara. Principalmente nacional também, né? Tem uma galera produzindo curtas aí, nossa, maravilhosos, E cara. como que você acompanha isso? Cara, antigamente tinha um porta curta. Eu entrava no site porta curta, mas faz tempo que eu não entro por lá. Mas lá eu assisti muita coisa. Sabe qual foi o primeiro curta que eu vi no porta curta? Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Eu não conheço. Ilha das Flores, no Rio Grande do Sul, é um lugar onde se joga o lixo. Lá. Dejetos. Joga lá na Ilha das Flores a coisa. E aí o dia das pessoas que trabalham lá. E aí é o tomate. Conta a história do tomate. Até o tomate. Mano, quando eu vi... Sabe a Mel Pollan? Sei. Quando eu vi aquilo, cara... Sabe aquele corte, vai, vem, corte? Eu falei, caralho, MTV Clipe, porra! Aquela linguagem não curta do Jorge Furtado. Sei. Aí depois meu tio matou um cara, assistiu dele? Sim. Depois aquele que ele faz do Xerox, do Lázaro. Sim, um homem copiava. O homem copiava. E do Isso esgoto. Do esgoto, isso assistiu? eram tudo curtas Saneamento básico. Do... Saneamento básico, eu tô doido pra ver esse filme, mas eu não vi ainda. Puta que eu pariu, você não sabe o que está perdendo. Você não tem noção. Estamos Eu falando tô de filme. Eu tô com ele salvo ali pra Não, assistir, mas você não assisti deveria ainda. assistir nesta madrugada. É a história de um cara que pega a grana pra fazer um filme, mas ele não tem estrutura de... Aí o maluco tem, sabe esses malucos que filmam casamento? Que tem uma VHS? Cara, é genial, cara. Já ouviu Genial. falar em Recife Frio? Esse filme não. Esse frio, cara, é uma parada bem genial também. Eu não lembro se é um médio ou se é um longa, mas é um documentário sobre um dia que o Recife fica frio. Que louco isso. Aí, tipo, começa a ter uma inversão, sabe? Que, tipo, nas grandes casas, eles começam a trocar de quarto com a empregada, porque a empregada mora no quartinho e tá tão frio que ninguém tem aquecimento e os patrões vão dormir no quartinho de empregada e a empregada vai pro quarto principal. Cara, que maneiro isso. Eu achei muito interessante a ideia. Eu gosto desse tipo de ideia. Ah, mas essa ideia É o boa. que eu sinto falta, tipo, o filme do Rick Gervais lá, Da mentira? da mentira. Porra. Isso que eu gosto. É esse tipo de coisa que eu gosto. Tem aquele. Já falando de mainstream aí, você pega aqueles que o próprio Jim Carrey fez na década de 90 ali. Você Exatamente. pega ali, foi uma pancada, foi Cine Majestic, você assistiu Cine Majestic? Sim. Cine Majestic, tem aquele dos assassinos, um numeral lá, um número, você lembra? Número 23, 8, não sei, tem um número lá. 23. Acho que é o número 23. Esse eu não vi. Porra, deveria. Aí ele fez aquele também do Mundo de Andy, que é ali também. Tem aquele famosíssimo, cara. Caralho. Que ele, o cartaz é ele e a mina deitados no gelo. É Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Que dali eu fui do Esse Brilho filme é Eterno que ótimo. eu fui... Opa, vamos por esse caminho. O que mais que tem? Que tem aquele do careca, aquele... Quero ser John Malkovich. Sim. Caralho. Sabe? Os anos 90 foram foda pro cinema, né? Nós estamos falando de mainstream aí, cara. Você imagine o lado B disso aí. Tem muita coisa. E tem que cavucar, cara. Tem que cavucar. E hoje nós temos a possibilidade. Apesar que antes também tinha, assim. Se você fosse nas videolocadoras, você ia achando até... Você cavucar lá e achar. Tinha sim, cara. Então, eu acho que hoje em dia ainda tem uma dificuldade que, tipo... Na internet, quando você procura um filme muito obscuro... Esse tipo de coisa morre na internet. Porque, tipo, o filme, você baixar ele em torrent, por exemplo, ele precisa ter gente hospedando o filme. Por isso que eu detesto essa parada só vou te dar mais do mesmo. Exatamente. Só vou te dar mais do mesmo que o próprio Netflix faz conforme você vai É. entrando ali nas suas preferências. Enfim. Olha, porque você assistiu Brasileirinho, está aqui o pequeno grande Dick. Sabe? Ele vai te dando mais do mesmo, digamos, entre que ele acha. Cara, outro dia eu e o Pedro vimos aqui em casa um filme turco que tem na Netflix, que eu tava, tipo... Eu tinha salvo na lista, só que eu não tinha coragem de ver. Chama, acho que Ivan Dick, que é um personagem de um cara que é tipo um gordão, peludo, monocelha... ogro, e cara, é tão engraçado, cara. Tipo, é piada. O Pedro pegava o celular assim, perdia 10 piadas. Cara, é muito, muito bom. Eu tenho um grave defeito, cara. Como eu viajo bastante, eu tenho um grave defeito. Quando eu chego nas cidades, por exemplo, vamos para Foz do Iguaçu. Aí quando você chega em Foz do Iguaçu, que é cataratas. Opa, vamos pro Paraguai. E eu chego onde tem um sebo, tem uma livraria. Eu sou desses, cara. Aí eu vou lá, eu sou dessa forma. E o meu vício por consumo é tão grande que às vezes eu pego algo aleatório e aí, sem querer, às vezes eu acerto. Um dia eu tava numa dessas perdidas lá no interior, aí eu peguei
olhando os filmes, não sei o que, eu olhei aqui, ó. O banheiro do Papa. Aí eu virei, filme uruguaio. Falei, será? Cara, mas eu acertei tanto, cara. Comprando por R$2 esse DVD, você não tem noção, cara. O Papa vem pro Brasil, João Paulo II vem pro Brasil, ali no sul do Brasil, ele vai fazer a turnê toda dele pelo sul, e aí, de repente, uma cidadezinha minúscula na divisa ali do Uruguai com o Rio Grande do Sul, pega a agenda, tá fazendo show aí, vem fazer show aqui, já tá pago o cachê, vem aqui, a gente dá mais 50 e um mortandela, beleza. Aí é fechado mais uma apresentação do Papa na cidade vizinha lá. Minúscula. E aí traça a vida de uns malucos fudidos da periferia que estão quebrados, que vivem à margem. E aí vai ser o evento do século na cidade, o João Paulo II lá. E todo mundo tá pensando a mesma coisa, investir o pouco que tem para ganhar dinheiro em cima do padre. No caminho, vai vender santinho, refrigerante, qualquer coisa. E aí o maluco tem muito pouca grana. Ele tem muito pouca grana e todos os parceiros deles vão vender comida, E ele fala, porra, precisava vender algo também, precisava fazer algo. E aí ele começa a viajar, ele e a mulher dele começam a viajar. O que vai precisar? Que esse povo, não sei o que. Esse povo vai precisar de banheiro, mano. É verdade, né? Quando a multidão vai estar lá, né? Fazer um pipizinho, banheiro. E só você vai ter banheiro, entendeu? E aí esse cara começa a contrabandear banheiro lá do Paraguai e ele começa a montar o banheiro, mano. Ele vai com a bicicleta, ele vai trazendo as peças, cara. É uma trajetória de herói. Com o pouco que ele tem, ele vai investindo em banheiro. Cara, ele tá... Porra, vamos um banheiro, cara. 2, 3 banheiros lá, ter filé. Só que 2 dias antes do evento é cancelado porque aconteceu um imprevisto. Cara... Genial, cara. O que ele ia fazer com os banheiros, cara? E aquela galera, aquele monte de salsicha, cara. Mano, quando eu vi aquilo, eu falei, deixa eu procurar mais desse rapaz. Aí eu sou desses. O Tarantino pelo Tarantino é que eu fui parar nos filmes de faroeste do Leone. Que eu fui parar nos... Eu sou desses, entendeu? Opa, o Jim Carrey, Andy Kaufman, do Andy Kaufman para o... Opa, tá, legal. Hitler, opa. E eu acho que tem muita opção. Cara, eu fui muito assim do... Eu conheci uma série britânica. Tipo, eu conheci Monty Python muito cedo. Porra, Monty Python genial. Tipo, eu vi Monty Python dublado a primeira vez. E me marcou esse negócio. E era engraçado também porque minha mãe odiava. Ela olhava assim e falava, que coisa idiota, filho. Você não vai assistir isso. Caralho. Então eu assistia meio escondido. Aí, quando eu tinha uns 16, eu descobri uma série moderna de humor inglês que chamava The IT Crowd. Que era uma galera no TI. Aí eu peguei, cara, o roteirista, a equipe, e comecei a ver tudo que eles já tinham feito, saca? Uhum. E, cara, eu cheguei em umas coisas maravilhosas. Tem uma série que chama Black Books, que é sobre até um comediante, que ele tem uma livraria, e é um humor, cara, de um jeito que eu gosto muito. Aí eu cheguei numa outra série que chamava Dark Marenghi's Dark Place, que era uma série atual, mas era uma série... O enredo da série era ser uma série sobrenatural médica nos anos 80. Caralho. E é tipo, é absurdo. Do nada, a pessoa que tá falando, ela começa a ser dublada sem justificativa nenhuma. Caralho. O gato começa a falar, esse tipo de coisa. Eu acho interessante também quando você acompanha o trampo de alguém, e esse trampo dessa pessoa, eu, por exemplo, gosto muito da Fernanda Young. Não sei se você gosta dela, a literatura dela eu gosto muito. Nunca parei pra ler um livro dela. Porra, deveria. E aí eu lendo a Fernanda, eu ficava imaginando, cara, imaginou a Fernanda escrevendo. E aí quando eu vi os normais, cara, que era a redação dela, puta que pariu. Deram espaço pra ela. E aí aí depois aqueles que eles fazem os aspones, chegou a ver? Sim, a gente tava falando até disso. A gente tava assistindo o primeiro episódio esses dias aqui em casa. Que é um negócio que eu não sabia, que os Aspones é uma adaptação de The Office. Isso eu chamo. Eles até compraram os direitos. Porque tem é uma ligação forte mesmo. mesmo. Uma ligação forte. Mas o texto da Fernanda, o humor dela e do marido dela lá, do não sei o que lá. Cara, é legal quando você vê alguém que tem uma pegada que você curte num... Não é menor, porque literatura não é menor, mas aí quando ela alcança aquela visibilidade que ela alcançou, e aí depois ela foi pro cinema também. Tem um filme dela que eu gosto pra caralho.
não sei o que de uísque, 2 copos e 2 dedos d'água. Ah, sim. Nossa, a hora que eu falei, não, eles não... Cara, é genial, cara. É foda esse É filme. bom, cara. É bom porque são duas netas que resolvem se vingar da avó. Elas colocam ela num automóvel e levam ela pra uma casa abandonada, sabe, no campo, no sítio, e começam a fazer maldades com a avó. Cara, é muito bom. Eu falei, não que eles vão filmar isso, cara. E ficou bom. Eu tô dizendo eles porque é mainstream, né? E a Sim. Globo Films. Que é Daniel raro. Filho. É Daniel Filho, né, cara? Que é raro. É raro. Eu acho Tiro um no pouco- escuríssimo isso Não, aí. Perto eu acho um pouco raro no Brasil o humor em cima de maldade, né? Mas é porque nesse mainstream da... Nesse caso. Então, porque quando você... A Globo... Estamos falando de um mainstream... investimento. Eles vão meio que num caminho que... Você percebeu que teve... E eu não acompanho muito, não posso também julgar, porque eu não posso... O Paulo Gustavo, acho que foi um deles que eu vi, que é a adaptação daquele espetáculo dele. Minha Mãe é da uma Mãe é uma Peça. Peça. Mas depois vem vindo alguns, e na sequência, não só da galera do Rio ali. Então eles dão um tiro meio que certo numa fatia. O Leandro Hassum fez alguns na sequência, não fez? Até que a sorte não separe. Tem... eu não... Aquelas meninas que quando eu assisti o espetáculo dela no teatro, cara, nossa, me diverti. Cócegas, caralho. Que A Ingrid Guimarães e a Heloísa Perissé. Nossa, o dia que eu assisti é que eu falei, microfone auricular realmente é um perigo. Cara, quando você vai fazer qualquer coisa que falam, eu tenho microfone sem fio, tenho com fio, tenho auricular. Você fala, me dá o com fio sempre. Auricular. Não, mas esse auricular é da Shure. Falei, sim, mas vamos com o fio. Não, mas esse aqui você pode andar todo o salão. Não vai andar todo o salão, cara. Não funciona. Mano, eu vi o Sérgio Malandro se fuder com auricular divinamente num teatro marista. 1.200 pessoas, cara. Ele entrou e a primeira coisa que Sérgio fala quando entra é né, cara? Não saía o iê, irmão. O auricular aqui, o Sérgio... Cara, você não tem noção do que não é... Os caras foram ver o iê, cara. E não tinha iê. E aí o Cócegas também, a primeira cena do espetáculo era as duas numa academia. Elas fazendo ali a bicicleta ali e tal, não sei o quê. E aí rolava o diálogo, sabe? Um funcionando e o outro não. Cara, eu falei, nossa, coitadas. Assim como quando eu assisti o Chico Anísio, que eu não deveria ter assistido. Sabe, cara, aquele cara que você gosta? Ser um mestre? Pra mim, o Chico Anísio é outro patamar. Sim. E eu não deveria ter visto o Chico. Por quê? Eu vi ele no final da carreira. Sabe quando você não deveria ver? Não. Fica aquela imagem, não fica com essa. Que eu assisti ele e ele... Cara, ele entrou no palco, ele falou, boa noite. Como é que vocês estão? Eu falava, mano, tem problema no som. Falei pra minha esposa, Cris, tem problema no som. Ela falou, não, o problema é ele. Sabe, com a parada do pulmão dele é toda afetada. Mano, foi 1h20, sem time. Você olhava o cidadão no palco, pensava comigo, a única coisa que pode justificar ele estar lá em cima é ele estar sobrevivendo por causa desses minutos que ele está em contato com a gente ali. Não. Porque não fazia sentido ele fazer aquilo. Não tinha humor ali. Era dor, cara. Você sentava... Mano, não sei se já teve alguém com uma parada no pulmão, cara. E aí, trocando ideia depois com o pessoal da produção, me falaram a trajetória pra pegar do hotel, do avião até o hotel, em cadeira de roda. Não tinha mais pulmão pra respirar, não conseguia andar. E aí, quando você vê aquilo, você fala, cara, vou parar de fumar também. Boa. Cara, foi. Mas eu tinha que ver, mano. Eu tinha que ver assim como eu vi o Costinha. Eu falei, porra, eu tenho que ver. Sabe quando aquela oportunidade única na vida? Quando você é um piá e aí vai o Costinha. E o Costinha eu vi... Aquele dia eu tomei como... Aquele me serviu como um norte, saca? Um teatro de 1.200 lugares, numa quarta-feira, com um dilúvio caindo em Londrina, um dilúvio, e haviam 15 vítimas no teatro. 15 vítimas, você sabe como as vítimas ficam espalhadas num teatro de 1.200 pessoas? Esse velho, mano, ele entra no palco, ele para na frente do microfone, ele para assim, ele fala, bom, não sei se vocês perceberam, mas não vai ser bem um show de humor, né? Uma reunião de condomínio, talvez. Então não faz sentido eu ficar aqui na frente gritando pra você que está aí na última cadeira, né, ó Abelardo? Se todo mundo se reunir, dá pra ficar todo mundo aqui na primeira fila.
E aí ele deixa o microfone e vai em direção à coxinha. Isto é uma ordem. Só começarei o show quando todos os filhos das putas que estão aqui estiverem na primeira fila. E ele vai atrás da coxinha. E começa a falar atrás da coxinha. Todo mundo! Todo mundo! Daqui a pouco tá todo mundo lá, ele entra, mano. Para na frente do microfone e destrói durante 1h30 dentro do estilo dele, da maneira dele de fazer. Você fala, puta que pariu. Mói. Sabe quando o cara mói? Moendo. Tinham 2.000 pessoas lá. Não tinham 15, tinham 2.000. Você fala, caraca, Foda. é isso então. Sabe brilho no zóio com um velho que tem, sei lá, 500 anos no palco? Será, cara? Brilho nos olhos, porque eu acho que às vezes as pessoas estão perdendo o brilho nos olhos de subir num palco, mano. Não faz sentido você pedir. Eu vi isso com o Rolando Boldrin. Caralho. Rolando Boldrin até tenta ir numa gravação dele aqui em São Paulo, de graça, Como é no que Sesc. funciona? Como é que funciona? Eles abrem, acho que uma vez por mês, você pode mandar e-mail. Grava todos de uma vez? Não, que é programa desse semanal. grava 3 programas. Ah. E, cara, é impressionante. Enquanto um tá gravando, ele tá conversando com a plateia, contando caos, aquecendo a plateia. E é um timing, um negócio disso que você falou, da experiência do cara que tá no palco há 500 anos. Mas e o tesão, cara? Esses velhos têm um tesão. Sabe essa galera da... Sim. Porque, você queira ou não, cara, eles tiveram... Se você tem dificuldade, esses malucos tiveram um dobro. E eles falam... Mano, 15 pessoas... Eu vejo às vezes as pessoas... como é que tá a meia casa? Que meia casa, irmão? Que meia casa, cara? Tem 15 pessoas. Pô, tem gente pra caralho. Né? Eu vejo algumas pessoas fazer... Não que eles façam um show menor, mas sabe, menos ânimo? Sim. Assim como às vezes as pessoas estão no camarim com 5.000 pessoas esperando ela, blazer. Cara, 5.000, cara. Que isso? Cara, você entende onde eu tô querendo chegar? Isso não pode existir, cara. Não pode. Eu penso dessa forma. Isso não pode existir. O maluco saiu da casa dele, irmão. Achei legal uma vez que os malucos, não sei, fazem, acho que ainda fazem. Cara, os malucos recebendo. O Porchat, uma vez eu vi ele no Frei Caneca, recebendo a plateia, quando ele veio fazer uma temporada aqui, quando ele, sabe, a Comédia em Pé tava lá, e ele veio fazer uma temporada aqui, se arriscava, algo assim. E aquela vez, quando eu vi o Porchat recebendo o público na porta, opa, obrigado por ter vindo. Falei, caralho, do caralho isso, mano. E uma vez, e eu faço isso no interior, primeiro porque não tem quem pega o bilhete. E aí eu recebo, mano, te juro, eu já ouvi esse tipo de comentário. Na porta aqui, recebendo as pessoas, opa, boa noite, obrigado por ter vindo, deixa aqui comigo, obrigado por ter vindo. Aí o casal para assim, você? Falei, sim, sou eu. Mas aqui, na porta? Falei, claro, daqui na porta. Aí o velho cutuca, aí sim, hein? Eu não entendi até hoje qual é o aí sim, sabe? Sabe, aí sim, sabe? Falei, aí depois fiquei pensando, raciocinando isso. Vamos tirar uma selfie antes de entrar, então vamos fazer aqui, vamos fazer uma parada aqui. Eu tô dizendo isso porque... Como você faz, o público não é tão rotativo lá em cidades pequenas. Então quando vem, você tem que estar... Não, porque ele gosta mesmo, às vezes, de você. Incrível, existe. E aí a pessoa, cara, e é um carinho você trocar ideia com quem gosta do seu trabalho, cara. Não pode perder essa essência, jamais, nunca. Não existe essa possibilidade de você virar um cuzão e virar as costas pra quem gosta do seu trabalho. É a essência do teu trabalho, cara. A essência do teu trabalho é você. Mas aquelas pessoas que estão ali pra te ouvir, cara. Mano, é tão difícil, irmão. Aí nós voltamos pro cara da Paulista. Porra, imagina que esse maluco passa. E aí vestido naquele traje. Você tá entendendo? Mano, eu sou muito roots nesse sentido. Cara, eu valorizo muito essa pegada, E, cara, esse tete a tete, essa parada de... O público, o feedback, essa parada e eu acho que também tem muito da sua formação, saca? Cada um tem um tipo de visão, cada um tem um tipo de formação, de influência. Pra mim, acho que o faça a coisa certa e faça a coisa do seu jeito que o punk rock trouxe, saca? Sim. Eu acho que é muito digno. Cara, não consigo tocar igual o maluco do Pink Floyd. Não tem, olha lá. O Jimmy Page, cara, destruindo. Mas eu faço... Eu vou fazer isso aqui, que é o que eu sei fazer. São 3 acordes. Do caralho. Não é?
Borg. O seu podcast é de 5 horas, é isso? É, a gente já... Quanto tempo nós estamos falando aqui? 1h20. Ah, pouco. Você vai cortar em 8 fatias, é isso? Não, tá. Que isso, foi um ótimo Mas episódio. é muito tempo, né, irmão? 1h20. Mas as pessoas gostam. Ninguém sobreviveu até agora, não tem mais ninguém. sobreviveu. Nessa sala vazia. Quer fazer um teste? Não tem ninguém nesse momento. Vamos fazer um teste. Que tipo Quem de- ouviu até esse momento... O que você vai dar pra essa pessoa? 12 anos, aquele whisky 12 anos, aquele Jack Daniels que tá ali? Eu posso dar essa garrafa de Jack Daniels que tem uma dose ali. Não, cara, não faz sentido alguém estar ouvindo a gente Tá até ouvindo, essa hora. tá Não faz ouvindo sentido. sim. Não tem. Se você está ouvindo até agora, Se você conseguiu chegar até aqui vai lá no Instagram do Borg. e fala, vá tomar no seu cu, você fala muito, filho da puta. Muito obrigado, Imagina, Borg. mano, que isso? Qual é o seu Instagram pra eles irem? Fernando Borg. Beleza. Vai ter o link também aí, pessoal. Muito obrigado. Nossa, o último bis. Pode ir, Pedro, você ficou sem bis. Tem um último aqui, Pedrinho, ó, o último. Muito É obrigado. nóis, E, irmão. pessoal, até semana que vem. Falou. Então, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e Eu não tava vindo pra cá.